Bem-vindos a Bons Ventos! Eu sou o Dudinho, estou aqui com ele hoje, o pai. Então os fracos devem pagar pelo crime dos mais fortes? Sim, exatamente isso. Nicobolas em Imps Mischief. E eu também vou ficar com o meu flavor de hoje, que é ajudar as pessoas é principalmente uma questão de ensiná-las a se ajudarem. Cisai no seu diário de bordo. Ela que também já foi uma das capitãs a Bons Ventos, então flavor super super AV, né? Com o episódio, enfim, esse tipo de coisa. Então eu espero que todos vocês estejam confortáveis, né? E hoje a gente vai começar um tour com o primeiro episódio, né, respondendo perguntas de vocês. Uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, só que infelizmente, né, a nossa audiência não era muito alta, enfim, esse tipo de coisa. E agora que a gente está conseguindo bater uma audiência um pouco maior, a gente acreditou que a gente ia conseguir fazer o episódio com várias perguntas, enfim, e tudo mais. E realmente a gente conseguiu algumas perguntinhas aí, a gente vai conseguir fazer o episódio. Enfim, né? Caso você, né, tenha alguma pergunta, qualquer coisa, mande pra gente no direct, mande pra gente no Twitter, mande pra gente no Facebook, inbox aqui da Twitch, enfim, qualquer coisa, comentário no nosso vídeo do YouTube, que a gente vai estar selecionando essas perguntas aí pra gente estar fazendo um próximo episódio, né, um Pergunte a Bons Ventos número 2, que a gente quer fazer alguns aí, porque, querendo ou não, a Bons Ventos ela entrou no mundo do podcast com o intuito de, né, falar sobre competitivo, enfim, esse tipo de coisa. E pessoas que estão entrando no competitivo também são assuntos de competitivo, então a gente quer ajudar todos vocês. Não que pessoas mais experientes não tenham dúvidas, enfim, eu sou uma pessoa que sempre estou estudando, sempre estou pesquisando, enfim, fazendo esse tipo de coisa. Não sintam vergonha, sabe? Então, tipo, caso você não queira que fale o nome, enfim e tal, a gente deixa baixo. Mas o importante é a interação. Vocês sabem que eu tô tentando pra caralho fazer esse bagulho de que vocês comecem a interagir mais com a gente, porque é da hora a gente ter um público ativo, a gente ter um público que tá, né, se envolvendo aí no conteúdo, porque a gente não cria conteúdo pra gente, a gente cria conteúdo pra vocês. Vocês são a razão da Bons Ventos acontecer até hoje, né? Tem até uma história muito legal que eu tava super deprimido, pegando tipo 0 a 3 espectadores na Twitch quando a gente tava gravando os bagulho, e eu tava muito triste. Aí eu conversei com um conhecido meu, né, que ele tem um canal bem grande, e ele me deu uns toques muito da hora. E hoje, se tem uma pessoa, ou se tem, sei lá, 50 pessoas na live, eu tô felizaço, porque a gente poder mudar, né, poder ajudar uma pessoa já tá mudando a vida dela aí dentro do cenário do médico, alguma coisa assim, já importa pra caralho. E é isso aí. E a gente tá agora com 7 espectadores, e eu tô feliz pra porra, porque a gente tá aumentando pra caralho o nosso número de espectador, né, pai? Como é que a Sport TV não contratou nós ainda, mano? Caralho, ESPN, mano. Esporte, Bons Ventos mano. MTG, mano. Contrata nós lá que a gente vai fazer a cobertura dos torneios pra vocês, beleza? E assim, mano, não posso reclamar dos nossos números do Spotify e tudo mais. A gente bate mais ou menos uns 100 views, né, uns 100 plays mais ou menos por episódios. Mas na Twitch a gente estava realmente começando, então é um negócio, né, é uma estrada para se percorrer, para conseguir mais gente para escutar o nosso podcast por aqui também. Então agradeço a todos vocês que estão online, escutando a gente também. Lembrando a todos vocês que a Bons Ventos conta com o apoio da Monafix.net. Lembrando que a gente tem um cupom, né, com o Helminhas, que é o hashtag Bons Ventos, tudo maiúsculo, tudo junto, que é 5% na sua primeira compra usando esse código, né? Então só pode usar ele uma vez. Mas é uma puta de uma ajuda, né? Obviamente, 5% se você for... Opa, caiu aí, pai. Olha a minha câmera aqui, nós estamos no improviso aqui, sabe como é, né? E a gente também conta com o apoio da Taverna Game House, com a Meruru Store, com a Loja do Bardo, e logo contamos com mais novidades aí, galera. O Bons Ventos tá patrão, rapaziada. Desde que a gente voltou aí, a gente tá fazendo um corre
sinistro aí. É, também lembrando que, né, por favor, quem puder apoiar a gente pelo PicPay, pelo Padrim, né, tem o nosso Padrim, que é o padrim.com.br/bonsventos. Tem o plano de R$ 1 que você vai poder ajudar a gente, né? A partir de R$ 1 e vai poder entrar em todos os nossos grupos, seja no nosso Discord, seja nos nossos grupos reservados né, a patrocinadores aí e tudo mais. E também a gente tem os planos a partir de R$ 15 que também contam com sorteios, né, mensais de prêmios, né, premiações. Antes do pai começar a participar, né, o pai sempre foi meu amigo, sempre quis me apoiar e tudo mais. Também participou, ganhou prêmio, né, pai? Sim, Bem, sim, sim. bem lá no comecinho da Bons Ventos. Então é um negócio que, tipo, a gente tá fazendo porque a gente gosta, a gente não, tipo, pega tudo que a gente tem da Bons Ventos e reinveste em É, tudo. posso mandar real? A gente não tira um real com isso aqui, galera. A Não, gente a tá gente fazendo, a só gente faz gasta por dinheiro. amor. A A gente gente faz por amor porque a gente curte fazer isso. A só gente ama o gasta dinheiro. Magic e gosta de quer interagir com vocês. É Sim. isso aí. E a fita é que é o seguinte, gente, né? Como eu falei no último episódio, eu tô desempregado e eu preciso do apoio de vocês para que a gente continue tendo o servidor no ar. A gente, né, trabalha com um servidor de PodCloud. PodCloud tem uma mensalidade de R$ 30 por mês. E desde que a gente voltou, né, depois de, né, a segunda temporada, entre muitas aspas aí, a gente não tá tendo mais apoiadores e eu não tenho, né, fonte de renda, enfim, esse tipo de coisa pra tá pagando o servidor. Então, caso você consiga, né, no nosso Padrim, como eu falei, ou também no PicPay, que é o arroba bonsventosmtg. Beleza? O pai quer deixar um recado também. Aproveitar aí que tá minha amiga Fabiane tá aí. A gente quer fazer a divulgação aí. A gente está organizando um torneio beneficente para ir ajudar a nossa loja parceira aí, a Taverna Game House, e também pretendemos fazer outros torneios aí para nossos outros parceiros, né? Então, se você quiser saber como ajudar aí, como participar de um torneio 100% online, dá uma olhadinha lá no Instagram do pai, @leonardoseco, tá? Fez uma pequena divulgação aí. Vamos ajudar a nossa galera aí, né? Que a gente tá aí, durante o ano passado, a gente esteve frequentando aí todas as lojas, né? Esse ano, infelizmente, a gente não pode mais frequentar. E como todo mundo sabe, né? Dessas lojas depende de gente dentro das lojas, né? Então, como elas não estão podendo receber pessoas, receber jogadores, então a gente pode ajudar eles aí, né? Fazer um pequeno torneio online, tá? Com inscrições sucintas aí, preços módicos, só para a gente estar fazendo a nossa parte aí mesmo, para que eles possam estar sobrevivendo aí, né? Durante esse período aí que a gente passa, né? Dudinho? Tô te ouvindo, mas talvez seja o Discord. Salve, estão me ouvindo? Alô, galera da stream. Estão me ouvindo? Ah, boa, tá. Gente, quero pedir desculpa pra vocês que eu acabei de ver que eu tava no, no microfone da webcam. E o microfone da webcam não era tão bom quanto o meu fone. Então eu vou refazer o, a, a introdução pra deixar no podcast, né? E vai sair no Spotify bonitinho pra vocês. Mas daí eu vou cortar essa parte aqui também, quando for sair o podcast. Só pedindo desculpa pra vocês aí da stream que o áudio não tava tão bom aí. Pode Então, deixar claro, vocês ouviram o pai, não? Tem um feedback aí de vocês, por favor. acho que sim, né? A princípio, sim, né? É pra ter ouvido, né? Tá. E Enfim. outra coisa, também vou divulgar então já, primeira mão pra vocês,
A Bons Ventos também vai fazer um torneio online via Spell Table. E o nosso intuito é criar conteúdo. Ou seja, quem que vai sair ganhando? Vocês. Como sempre, a Bons Ventos tem, né, como é, pressuposto ou alguma coisa assim, a gente sempre faz os nossos campeonatos de graça para todos os participantes. E a gente vai ter um campeonato de Modern que vai acontecer agora em novembro. A gente está negociando com os nossos apoiadores, enfim, esse tipo de coisa para premiação e tal. Então eu já vou deixar para vocês também esse spoilerzinho aí que vai acontecer em novembro um campeonato de Modern que vai sair no no nosso canal do YouTube, os jogos, né, que forem transmitidos, e a gente também vai transmitir via Twitch, fazendo comentários, né, enfim, esse tipo de coisa. Vai ser eu e o pai. O pai vai participar de juiz também, então às vezes o pai talvez saia da, 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 da- de comentar para resolver alguma coisa, mas a gente vai contar com a transmissão do nosso da Bons Ventos num campeonato de Modern. E vai ser o primeiro formato, mas a gente pretende fazer para outros formatos também, com certeza. Né? Pauper, acho que provavelmente vai ser o próximo campeonato, porque é um formato que eu e o pai jogamos bastante também. Né? O Modern é o formato que eu e o pai a casa, né, da Bons Ventos, assim, eu acho que, tipo, dos jogadores, a gente joga muito mais Modern do que qualquer outra coisa, mas Sim, o Wizard sancionou o Modern graças ao pai, né? O pai que mandou a ideia pra eles lá. e, Então, como é que o e pai não ia jogar o formato dele? em um segundo momento, a gente vai fazer um campeonato de Pauper. Pauper é muito forte aqui em Curitiba, é muito forte pelos nossos, né? Os nossos espectadores também jogam muito Pauper, muito Commander, então também vai ter campeonato de Commander. Fiquem tranquilos que vai ter bastante coisa aí. Eu acho que até o final do ano vai ter pelo menos uns 4 campeonatos. Tipo, uma semana depois da outra, provavelmente porque a gente quer fazer um bagulho que vai ser, tipo, pica, vai ser tesão pra vocês fazerem assim. Finalzinho de ano, todo mundo de férias, todo mundo em casa, fazendo, né, os preparativos pra ceia de Natal, não sei o que e tudo mais. Vai ter campeonato, vai ter presente da Bons Ventos pra vocês, entendeu? É nóis, valeu sobre isso e vamos pro episódio, tá? A câmera do pai vai cair rapidão na stream, mas eu já vou, já volta, que eu preciso fazer uma Gambers aqui. Pronto, é nóis. Então, né, como foi falado, a pauta de hoje é perguntas. Né? A gente quer pergunta de vocês, quer dúvida de vocês, porque a gente quer ajudar a comunidade a crescer como um todo. Todo mundo sabe que, principalmente eu, sou uma pessoa que super tento ajudar pessoas que estão iniciando no hobby, porque sabe aquele negócio meio que de karma, assim? Eu sei que eu fui um babaca no começo, de quando eu comecei a jogar, né? Nos meus campeonatinhos e tudo mais. E hoje, pela dívida histórica que eu tenho com a galera que é novata, eu tento ajudar todo mundo. Porque, né, como eu falei no último episódio mesmo, quem sai perdendo é o próprio hobby, as próprias pessoas que jogam o hobby, porque uma pessoa a mais é mais pessoas comprando booster, mais pessoa para você estar jogando campeonato, premiação vai ser maior, enfim. Então, eu quero que vocês participem das perguntas aí. Não precisa ser nível iniciante, a gente vai responder vocês. Aqui é na cara e na coragem, né? É Vocês que nem sabem. poliamor, gente. É que nem poliamor. Quanto mais gente, melhor. Vem, vem. Vocês sabem que o pai é um cara extremamente pica em teoria de Magic, em relação a número, enfim, esse tipo de coisa. Se eu não souber, provavelmente o pai vai saber. E também queria agradecer o follow aí do Demeira01 na nossa stream, é nóis. Então, vamos para a primeira pergunta, senhor Leonardo. Manda. Minha prima, né, ela fez uma lista de perguntas. Minha prima, ela joga Magic por causa de mim só, né? Então ela fez uma lista de perguntas, ela é bem novata em relação ao jogo, e daí eu quero que
né, essas perguntas entrem, porque são perguntas muito legais, tá? Então a Com prazer, com prazer. primeira coisa é, quando guardar a carta e quando a gente deve usar ela? Essa é uma carta, isso é uma coisa muito complexa, né? Porque depende de muita coisa, enfim. Mas eu acho que a gente consegue dar um parâmetro em relação a esse tipo de coisa. Comece aí, pai. Olha, na minha longa experiência com esse jogo, eu já tive muitos acertos e muitos erros, tá? Mais erros do que acertos, né? Hoje a gente acerta mais hoje, mas porque hoje a gente conhece mais, né? Obviamente. Então, a partir do meu conhecimento que eu tenho nisso, eu acho que inicialmente, quando uma carta sai, ela é lançada, e você veja que tem no mínimo um potencial, não venda essa carta já de início, né? Por mais que seja uma carta que esteja na hype, porque é assim, para explicar de grosso modo, né? Hoje, quando sai spoiler de uma carta, sai spoiler já por fontes originais, né? Que a própria Wizard disponibiliza, já os sites americanos, como grandes lojas americanas, como a SCG, eles já disponibilizam lá um preço de pré-venda para essas cartas. Então, assim que a carta já é spoilada, já tem um pré-preço para você comprar essa carta, mesmo que ela chegue daqui a 1 mês, 2 meses. Né? Então, eu acredito que, inicialmente, quando uma carta é lançada, é muito arriscado você vender. Então, você tirou aquela carta no pré-release. É arriscado você vender se você não sabe se você vai perder dinheiro ou se você vai ganhar dinheiro com aquilo. Então, se você, falando em termos de investimento, né, em termos financeiros, matemáticos, em termos aí econômicos, principalmente, né, quando uma carta ela é lançada, você não tem que pensar em investimento. Se você está pensando em tirar um dinheiro com isso, né, você pegou uma carta no pré-release lá, você está pensando em tirar dinheiro com isso, então você tem que ficar claro na sua mente que a transação financeira que você vai estar fazendo é uma transação complicada, tá? É uma transação arriscada, né? Então, a primeira dica que eu dou quanto a isso é: espere estabelecer o preço de mercado da carta. E quando que estabelece o preço de mercado dessa carta? Pelo menos 1 mês depois de que essa carta é lançada, tá? Pelo menos, diria eu. Então, pai, eu tenho tenho experiências, né, e tenho uma visão diferente em relação a isso. Na minha opinião, quando você compra uma carta e a carta, né, principalmente em pré-release, a carta tá vindo com um valor muito, muito alto, eu acredito que vale a venda da carta, porque muitas vezes é muito questão de hype por causa de Commander, por causa, né, de que as pessoas acham que a carta vai jogar e às vezes a carta não joga, né? Eu acho que, tipo, principalmente a gente tem que botar na balança qual formato que você joga e ver se a carta realmente é forte para aquele formato. Se a carta é muito forte para Standard e você não joga Standard, passa a carta. Se essa carta ela tá valendo, tipo, na minha opinião, assim, né? Se a carta vale mais que R$ 150 no pré-release, eu também sou uma pessoa que eu sou super a favor de vender, porque normalmente essas cartas que valem mais de R$ 150 no pré-release, elas costumam baixar bastante o preço. Então eu considero bastante em relação a isso, a passar as cartas que eu pego no pré-release. Cartas que tem Spike, também, é a mesma coisa. Eu também sou uma pessoa que passo carta de Spike, porque normalmente essas cartas vão ter, né, um futuro reprint, ou essas cartas não vão realmente jogar. Tudo depende do que você pretende fazer com as cartas, né? Com certeza. Você não pretende jogar com as cartas, se você acha que é um investimento, que você primeiro então analise quanto que você pagou pela carta, e quanto que você vai vender, por quanto você vai vender a carta, né? Então se você não vai utilizar a carta, você quer vender, né? Pense aí no quanto que você vai estar lucrando com isso, né? Eu tenho um caso muito bom, pai, em relação a isso, que é o pré-release de Dominária que eu fiz. E a gente foi o último pré-release de Dominária da Geek Store, que era na loja que eu jogava na época, porque eu não tava jogando competitivo. É, eu só tava jogando pré-release lá, enfim, esse tipo de coisa. E é,
eu tirei, na minha pool, eu tirei uma Mox Amber Foil. Ô, louco, Eu passei ela, tipo, na mesma hora por R$ 150. já pagou o torneio. Já pagou o torneio, E daí, na minha pool, veio o Teferi, o Teferão. Teferi era hora de dominar, né? Na primeira semana tava valendo 30 200, reais. R$ 250, pai. Na primeira 250. semana? Aham, foi que eu passei pro Helmos, aham. Nossa. Aí, junto com essa Mas então era carta. de pré-release. Não, não. Ela era só. Ela não era nem foil. Eu passei ela por R$ 250. Nossa. Talvez não tenha sido na primeira semana, talvez tenha sido na segunda semana que eu, Com que eu certeza. passei. Mas, O tipo. pai comprou um Teferi, o pai comprou um Teferi no mesmo dia, Aham. no dia do torneio. O pai comprou um Teferi de um amigo dele lá na loja que o pai frequentava. Eu paguei 30 reais nele na hora, assim. Depois ele Aham. deu um spike alto e foi pra 200 e pouco. Talvez tenha sido na Mas segunda foi semana. algumas semanas depois, É. foi algumas semanas depois. E eu também tirei History of Benalia, daí foi na minha prize pool, né? Que daí eu ganhei o campeonato e daí na minha prize pool veio o History of Benalia. E veio mais umas groselhas também que eu acabei passando, mas era coisa de 20, R$ 10, esse tipo de coisa. O History of Benalia na época tava valendo R$ 100. E hoje é uma carta que vale 9, tipo, no pau bravo, assim, né? Então, tipo, é um negócio que pra mim compensou muito. Cara, a minha pool veio mais de R$ 600 de Dominária, contando a pool Sim, e sim. a prize, né? Então, tipo, foi um negócio que eu passei todas as cartas, a maioria das cartas desvalorizou, né? Então, tipo, Mox Amber ficou muito tempo lá embaixo o preço. Hoje em dia ela joga porque, né, no formato do Pioneer, ela é uma carta boa e tal, para alguns decks de combo, Modern também, enfim, esse tipo de coisa. Mas a gente não tinha esses formatos, né, de Pioneer, Historic, esse tipo de coisa na época. Ou seja, essa carta não jogava. Essa carta era muito focada em Commander na época, e eu não jogava Commander, né? Então, justamente por causa disso, eu acabei passando todas essas cartas e, tipo, nossa, forrei o bolso tranquilamente, né? Tipo, ainda porque a Geek tava fazendo uma promoção que era a última carta, era o último pré-release deles, né? Então eles estavam fazendo uma promoção no pré-release que tava valendo menos de R$ 90 pra galera que comprou antes. Então, tipo, nossa, foi muito, muito, muito bom pra mim, assim, em relação a isso. Então, o meu conselho se você pegou uma carta que tá valendo no pré-release, cara, passa. Tipo, já descarta a carta, porque a carta não. Normalmente ela não segura o preço, porque é, tem muito questão de hype, enfim. Tipo, a única carta que eu Ah, eu realmente perdi discordo, eu discordo. A única carta que eu, tipo, entre muitas aspas, me arrependo de ter passado foi o do Teferi Hero of Dominaria, porque hoje eu jogaria com a carta. Mas mesmo assim, tipo, na época eu não tava trabalhando, eu tava. Não, eu tava trabalhando, mas eu tava num estágio que eu não tava ganhando muito bem e acabou que, né, tipo, foi pra frente e me rendeu grana. Então, na minha opinião, esse tipo de coisa você tem que passar. E carta de Spike também. Carta de Spike é uma coisa que eu nunca deixo na pool, assim, a não ser que eu jogue com a carta, mesmo que não seja uma carta muito boa. Mas eu sempre fico de olho, assim, principalmente em carta de Commander, né? Carta de Commander normalmente algumas cartas que você comprou pra fazer um deck crepe um dia e daí do nada a carta spika pra tipo R$ 40, R$ 50 e você consegue passar a carta que você comprou por 50 centavos, né? Tipo, um preço absurdo, assim. Então, eu. Tudo depende do qual uso você pretende aplicar para essa carta, né? Uhum. Primeiro, se você vê potencial nela e realmente jogar, que a carta vai jogar em alguns formatos, segure a carta. Não tem o porquê. Por exemplo, uma carta aí que você deu o próprio exemplo, o Teferi, ou mesmo o Teferinho de War of the Spark, né? O Teferinho que saiu, o Planeswalker. Foi uma carta que foi lançada em War of the Spark, um Planeswalker de 3 manas, né? Então, tem um fator jogo aí, né? Que um Planeswalker de 3 manas é sempre uma carta que a gente tem que estar vendo com olhos diferenciados aí, né? Porque Planeswalker de 3 manas às vezes causam problemas, né? No jogo, são banidos, com erros de design, então são cartas que o preço delas costumam subir e descer, né? Por serem banidas, né? Então, o Teferinho, por exemplo, o Teferinho, ele quando foi lançado, o preço era uma das cartas mais caras da coleção e estava custando R$ 40, R$ 50.
né? E depois o preço dele, ele começou a jogar Standard, começou a jogar Modern, e até Legacy eles estavam colocando ele. Então foi logo depois, uma semana depois, o preço dele já subiu para quase R$100. E depois que ela começou a jogar em outros formatos, inclusive o próprio Pioneer, que na época o Pioneer foi sancionado, né? Que ela começou a jogar 4 cópias no Pioneer, e daí o Pioneer entrou na hype, né? O pessoal queria montar deck Pioneer e tal. O preço do Teferi chegou até R$150. Né? E hoje foi uma carta que caiu no Standard, é uma carta que já não joga mais no Pioneer, joga poucas cópias no Modern aí de vez em quando, em Legacy. Já é uma carta que hoje já está custando por volta de R$60. Né? Então vejam, é um exemplo de histórico de preço de carta. Né? Então uma dica muito boa que o pai dá para vocês, que o pai hoje já faz bastante, é vejam o histórico de preço dessa carta no site mtggoldfish.com. Tá? O MTG Goldfish ele disponibiliza um histórico de preços de cartas, né? Desde o lançamento da carta até os dias de hoje. Eles mostram num gráfico ali bem interessante o preço dessas cartas, né? Então é uma dica interessante que você pode estar vendo o histórico de preço que pode, né, estar influenciando na sua decisão aí. Agora, é uma ciência muito complicada, com certeza. Eu diria que MTG e Magic não é um investimento seguro. Tá? Se você quer investir, quer ganhar dinheiro, procure outros meios. Tá? O MTG não é um meio seguro de você estar investindo, tá? Porque preço de carta é uma coisa complicada. Tá? Só que no Brasil existem mais de 50 lojas aí que vendem carta por todo o nosso território nacional. E o preço de carta varia da noite para o dia. Tá? Se você entrar hoje lá na Liga Magic hoje. A gente pode acompanhar o caso do Skyclave, né, pai? Skyclave Apparition que saiu por tipo R$16 e hoje tá valendo coisa de 150, né? Então, tipo. Exato. É oferta e procura, a carta é muito boa, joga todos os formatos. Tipo, branco é uma cor que, né, historicamente é horrível nos formatos. Então, tipo, saiu uma carta boa do nível de Skyclave, com certeza, né, sairia com um preço bem alto mesmo, assim. Exato. Então, assim, o que o pai vai dizer para vocês? Primeiro, você vai usar a carta ou você não vai utilizar a carta? Isso é uma coisa que você vai levar em conta se você quer vender ou não quer vender a carta. Se você vai utilizar a carta, não passe, não tem por que você passar, né? Não guarde, utilize a carta, né? Porque o preço das cartas, por ser uma ciência que não é segura, eu vou dar um exemplo claro para vocês, tá? Em 2018, o pai tinha um Commander Monoblue que levava um Jace the Mind Sculptor. Né? O Jace the Mind Sculptor, para quem não sabe, era banido no Modern, né? E o pai jogava Modern, o pai tinha um deck, o W Control, que porventura leva alguns Jaces hoje, né? Então, o pai vendeu a carta, vendeu o Commander, vendeu o Jace, vendi o Jace na época por R$150. E uma semana depois que o pai vendeu o Jace, a Wizards anunciou que o Jace seria desbanido no Modern. O preço foi para R$600. Né? E o pai por ser muito apaixonado, né, eu tenho uma paixão muito grande por aquele deck, é meu deck predileto de todo o Magic, o W Control Modern. O pai comprou três Jace, desembolsou uma bagatela de R$1.800 para poder jogar com os meninos. Então vejam, foi só um exemplo, né, de como a gente pode tomar na cabeça bastante aí com compra e venda de cartas, né? Não, então, isso só corrobora o que eu disse, né? Magic não é um investimento seguro. Com certeza. Enfim. A gente depende de coisas muito externas, né, pai? Questão de Wizards, banlist, enfim, esse tipo de coisa. Quem comprou, por exemplo, o Ominaf no hype porque achou que ia jogar todos os formatos, por exemplo, tomou na cabeça, porque foi banido no Standard assim que entrou e, né, a carta já desvalorizou um monte. Então, E vai ser banida talvez em outros formatos também. Porque é uma carta que a gente já falou sobre isso, né? Uhum. Podcast passado aí. Passado episódio não. Passado. Faz tempo já. Faz tempo? Faz uns 3 episódios. Tudo bem. Pra mim, o pai é atemporal, né? Por eu ter 867 anos de idade, pra mim, 20 anos atrás é ontem. Enfim.
Eu acho que eu sei tá, primeira coisa, falamos, né, se vai utilizar ou não vai utilizar a carta. Segunda coisa, né, porque você tem que levar em conta para isso analise o histórico de preço do MTG Goldfish, né? O preço das cartas ele costuma vir numa crescente, né, até que chega num ponto em que elas vão descer. Uhum. Os fatores que levam ele a subir e a descer o uso da carta, né? Então ele vai subir dependendo do uso e vai descer dependendo se ela for banida ou se ela foi reprintada, né? Se ela saiu em outras coleções. Então analise o histórico de preço. Se a carta, se o gráfico estiver subindo, talvez valha a pena você vender. Né? Agora, se está descendo, depende do preço também que você pagou a carta, né? Então é tudo uma questão de economia e uma questão mais de bolsa de valores do que de próprio MTG. Com certeza. Pai, então vamos para a segunda pergunta. Então vamos para pergunta da Fabrini, que mandou pra gente também. Qual seria a melhor plataforma para um iniciante começar a jogar Magic hoje em dia? Lembrando que a gente está no meio de uma pandemia, então a gente não pode jogar presencialmente, enfim, né? Eu sou uma pessoa que é, eu acho que o jogo presencial ele vai te ajudar muito mais do que qualquer outra coisa, porque você vai ter contato com pessoas que já jogam há tipo 10 anos, 15 anos de jogo, e essas pessoas vão, né, muitas vezes estar abertas para estar te explicando, para estar te ajudando a fazer, né, esse intercâmbio de conhecimentos, né? É, mas nesse período a gente não pode, então o meu conselho sobre essa pergunta é jogar arena. Né? A gente tem aí X-Mage, Cockatrice, enfim, esse tipo de coisa, que eu acho que é muito mais para testar deck. Né? Então, uma pessoa que já tem um conhecimento um pouco maior vai pegar uma lista que gostou, que né, acha que tem a ver com o seu estilo de gameplay assim, e tudo mais. Ela testa essas listas no Xmage, no Cockatrice, enfim, esse tipo de coisa, e acaba vendo se vale a pena comprar, né, comprar ou não essa carta. Então a gente tem bastante é, disso nesses tipos de plataforma. O mall eu já acho que é um negócio muito mais de pessoas que estão lá para grindar. Então, né, tipo, pessoa que está lá para ganhar ticks, para né, vender, para né, conseguir um resultado ali para ir para algum tipo de classificatória, para né, participar de classificatória no mall, para fazer parte de algum evento maior, enfim, esse tipo de coisa. Eu não aconselho nem um pouco o mall para iniciante, tipo, nem para jogador casual, não aconselho. O problema do mall é que o preço do dólar tá mais de R$ 5, né? Então, se você for. O mall, para quem não sabe, você compra cartas, né, no mall. Né? O que é mall, né? É Magic Online, né? Uhum, Então, você compra cartas que você vai ter a propriedade delas somente no mall, né, no meio online. Você compra pagando dólares, né? Cada Tix que fala é $1. Então, você comprar cartas hoje valendo dólar é uma coisa complicada, né? Porque o dólar tá mais de R$ 5. E para você entrar nos torneios, você pode pagar aí 6, 8, 10, até 10 ticks, né? Os torneios, as ligas que chamam no mall, né? ou Então, também usar os seus player points que você ganha ganhando sim, campeonatos, também. né? Sim, Também sim, é sim. válido falar isso daí. Mas, né, você tem que fazer pelo menos, eu acho que 3 ou 4 vitórias numa liga de 5 jogos? 5 jogos, né? A liga. 5 jogos ali, Cinco, 5 jogos. cinco jogos. Eu acho que é 3 vitórias para você conseguir é, Retorno do o investimento. retorno dos ticks que você tá fazendo. Exato. Então, não aconselho a pessoas que estão iniciando no hobby ou jogadores casuais jogar mall. Eu acho que, tipo, Complicado. por exemplo, eu, o pai, o Vitor e tudo mais, temos planos de que a Bons Ventos faça conteúdo no mall, né? Acho que quando acabar a pandemia, esse tipo de coisa, a gente pudesse se reunir de novo, porque a gente quer fazer esse tipo de conteúdo jogando todo mundo junto, comentando as jogadas, falando o que, que é melhor, o que, que não é e tudo mais, e lançar para vocês terem uma visão de que, né, de pessoas que já jogam há algum tempo o jogo, o que fariam com certa mão, com certo deck, no certo formato, enfim, esse tipo de coisa. Então eu acho Uhum. bem válido, a gente tem planos de fazer esse tipo de coisa no mall, mas justamente porque a gente precisa gerar conteúdo. E, né, tipo, eu jogo Pioneer, eu jogo Modern.
o pai joga Modern, o pai joga Pioneer, o O pai Vitinho. joga Pioneer. Eu Aham. jogo Pauper, o pai joga Pauper, o Vitinho O pai joga joga Piper. Legacy, o Vitinho joga Pauper, joga Modern, enfim, esse tipo de coisa não tem no Arena, né? Então, o meu conselho para as pessoas novas, com certeza, é entrar de cabeça no Arena, né? Essas pessoas que consigam fazer é, essa entrada no Arena, porque o Arena principalmente tem um modo de tutorial, enfim, esse tipo de coisa que eu acho magnífico, né? Eu e o pai, eu acho que o pai é da mesma época que eu no Magic, que é que a gente aprendia a jogar Magic com o CDzinho da Wizards, né? Sim, sim, sim. CDzinho de sétima edição. O conselho que o pai tem a dar sobre isso primeiro a gente tem que explicar as plataformas, né? O Magic Arena é uma plataforma recém-criada, que ela foi criada com o intuito do Magic virar um eSport. Ou seja, ela é uma plataforma mais amigável, né, a novos players. Ela tem um tutorial muito legal para você entrar lá. Se você não sabe nada, você pode entrar direto no Magic Arena, mesmo que Uhum. você não jogue Magic de papel, mesmo que você nem conheça Magic de papel, É legal porque certo? tem um sistema de MMR, né, como a maioria dos jogos online, que vai estar Sim, colocando com pessoas que têm, né, uma pool de cartas parecida com a tua, exato, com o número de vitórias parecido com a tua, né, então ele exato. vai estar te ajudando em relação a esse tipo de coisa. Então, É, quando você for jogar, você vai ser pareado com jogadores do mesmo nível, né? Então, você não vai ter aquela coisa de, pô, a gente sabe que o Magic é complicado, né? Tem muitas uhum, pessoas que são muito competitivas aí, que querem só ganhar, 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 não pensam em fazer amigos, não pensam em que a pessoa que pode estar do outro lado da mesa ali pode ser uma pessoa que esteja procurando só, né, se divertir e diversão. tal, exatamente. E o Arena foi feito para isso, né? Foi feito para que novas pessoas, para que pessoas que não jogam Magic também possam estar jogando Magic, né? Do mesmo nível de pessoas iniciantes aí. E ele também tá disponível para as pessoas que já jogam Magic faz tempo, que conhecem, que também está disponível para pessoas que querem competir, né? Então, hoje os torneios aí que a gente conhece como Pro A Tour, gente teve um Worlds, eles estão Open sendo esse fim de feitos, semana, né, pai? Esse Open aí estão valendo sendo coisa feitos pelo de Magic Arena. 5K, né, pai? Então, tipo, você vê, tem esse negócio de ser super casual, mas tem um negócio de, tipo, gente que realmente é pró no jogo, né? Por exemplo, tava acompanhando o Sanduíche esse fim de semana, fazendo resultado, que é, ele no Day 1 ganhou 5K de gema, né? E no Day 2 ele fez 7-1, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele ganhou 2K, mais acho que é, um invite, né, para jogar um campeonato. Então, tipo, é, Isso. é uma coisa que não, tem uma disparidade muito grande em nível de jogadores. Então, tipo, por exemplo, né, o jovem nerd tá começando a jogar Magic, né, a galera que joga Magic e tudo tá super falando sobre esse tipo de coisa. Jovem Nerd é um jogador casual, um jogador que está começando a jogar agora. Ele vai ser pareado com pessoas que jogam, né, há pouco tempo, que tem uma pool de cartas pequena, que tem um rank, por mais que talvez ele nem jogue ranked ainda, mas tem um rank pequeno, né, um rank baixo e tudo mais, para que é, não tenha essa disparidade, você não seja jogado para jogar com sanduíche do nada, que é coisa que o MOL faz, tá ligado? Então, É, então, o MOL é uma plataforma voltada para as pessoas competirem, né? Não é. é uma plataforma voltada para novos jogadores de maneira alguma. E o Arena também é free Qual to que é a play, né, pai? vantagem do MOL? A vantagem do MOL é você quer competir, você vai conseguir competir. E você também tem acesso a todas as cartas da história do Magic, né? Ou quase todas. Então você consegue jogar Legacy, você consegue jogar Modern, você consegue jogar Pauper, coisa que no Magic Arena não tem. O Magic Arena está disponível para você jogar Standard e agora recentemente eles disponibilizaram o Historic, né? É, Que foi um formato eterno criado exclusivo para o Magic Arena. Né? isso. E o Então, Magic Arena também é free to play, né, pai? É uma coisa que também é muito válida de se é, colocar aí na pauta que as pessoas podem ter uma conta
de graça, gratuita, que não vai precisar investir nada. Claro que você vai ter que farmar a carta, vai ter que, tipo, fazer as missõezinhas que são chatas, né, pra grindar a carta, mas uma hora Uhum. ou outra você vai ter uma pool de carta que você vai conseguir jogar esses formatos, mesmo sendo um histórico, né, que seria um formato um pouco mais, que tem uma pool de carta muito maior do que o Standard, mas chega um momento em que você tem, né, esse retorno de ter uma pool muito boa e conseguir jogar mesmo, né, no alto nível aí, assim como os outros jogadores, jogando apenas free to play, sem precisar colocar dinheiro lá. Enfim, tipo, no meu caso, por exemplo, eu não sou uma pessoa de grindar no mall, no Arena. Eu não tenho empenho de ficar pegando carta e tudo mais, porque, tipo, cara, né, assim, vou dar um exemplo. Mano, o time da Bons Ventos tem uma pool de carta gigantesca, tá ligado? Hum. Então, assim, eu vou começar pra farmar pra pegar 4 Tug Siege, que vai demorar um mês pra eu conseguir os 4 Tug Siege, que vai ser chato pra caralho de conseguir. Aí eu preciso ir atrás de, sei lá, é, uma carta mítica e boa. Fala aí, pai, que joga histórico. O Wrath of God. Não, Wrath of God não é é raro. mítico. É Sei lá, raro. Pô, um teu pai não joga histórico, né, filho? Não sei. sei lá, um Ominaf mesmo, né? Tipo, quando Pode ele ser o tava. Minafo, Uro, 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 O Uro. Uru, sei lá. O Uro é a carta que mais joga histórico hoje. Então a gente tem várias cartas assim que são chatas de você farmar e tudo mais. E, né, eu sou um jogador de RL. Eu às vezes supro a minha necessidade de jogar um Magic no Arena, mas é muito mais pra, tipo, suprir o vício, em muitas aspas, assim, do que realmente um bagulho que, tipo, puta, quero jogar. Nossa, que vontade de jogar arena. Nossa, vontade de grindar e pegar rank e não sei o que e tudo mais. Tá ligado? O pai Tipo, bate cartinha sozinho em casa, mas não joga online. tipo, a gente foi pro GP de São Paulo ano passado e o pai foi. Você foi jogar de Flash ou de Reclamation? Reclamation, né? Reclamation, isso. O pai foi jogar de Reclamation e daí, tipo, pô, tinha a oportunidade de jogar no Arena ali pra testar o deck, né? Que o GP do ano passado foi de Standard. Mas mesmo assim, tipo, não jogou, né, pai? Não, não, não. Vejam, o pai nunca foi um jogador de Standard, né? Eu não gosto de jogar Modern, e eu gosto muito do Modern, né? E jogo Pioneer também, me arrisco a jogar um pouco de Pioneer. Mas Standard não é uma coisa que eu jogava. Eu peguei o deck e falei, eu não tinha deck pra jogar, não tinha, não jogava Standard, não tinha carta Standard, né? Todas as minhas cartas são Modern, e Pioneer. Sim. E daí eu cheguei lá pra jogar e falei, pô, cheguei lá, quer dizer, uma semana antes, né? Um amigo meu, o Mika, né? Um amigo meu aqui de Curitiba, falou, pô, eu tenho o deck inteiro. É. Quer o deck pra jogar? Eu falei, meu, tô indo pra São Paulo, né? Tô indo pra lá pro GP, porque o pai não perde um GP, né? É uma festa do Magic que é fantástica, né? Que a Wizards organiza muito bem aí através do Channel Fireball, né? Não E mais. através das lojas brasileiras, né? Não mais, né? É. Infelizmente. A Mas, fita é que a gente foi pra lá, eu fui pra trabalhar, né? E o pai. exato. Mas de qualquer forma, a gente tava mais indo em relação a, tipo, porque o Anjo tinha chance de conseguir alguma coisa no campeonato. Então a gente foi. A Então, gente sempre, quando alguém do nosso time tem chance de fazer alguma coisa, a gente vai pra ajudar, pra incentivar e tudo mais. E é aquele negócio, tipo, cara, você tá numa cidade estranha, não tem gente com quem conversar no meio das partidas e tudo mais, cara, fode teu psicológico, né? Então a gente faz sim. essa força para que a gente vá e consiga, né, dar esse suporte aí para que a galera do time tenha uma chance maior, né? A gente é, treina muito antes, né, com essa pessoa, principalmente, jogando o formato que ela vai. E depois a gente vai com ela para que ela tenha todo o suporte ali. Então, em relação a, por exemplo, teve alguma match que, porra, caralho, não sei com o que eu sideio, tá ligado? Você chega, né, com o time lá e daí você pode conversar, pode falar, mano, o cara tava jogando de tal coisa. Eu não sabia o que sidear, o que vocês acham? Aí abre o side de todo mundo junto, conversa e tudo mais. Então, né, a gente faz esse tipo de coisa aí pelo time, né? Então Sim, com certeza. é uma coisa bem, bem legal também. Então, assim, Enfim. em É, resumo,
eu acho que a melhor plataforma para você começar a jogar Magic hoje, com certeza é o Arena, né? É o Arena, é o Não é uma Arena. coisa que acho que quase ninguém da Bons Ventos joga. O Vitor e o Anjo eu acho que jogam, acho que o Anjo até deu uma desistida na real, mas a gente tem a gente é jogador de RL, né, cara? A gente gosta de cartinha na Ah, mão, sim. gosta de flicar olhando pra cara do cara, esse tipo de coisa, porque Sim, sim. é a nossa O pai pira é mesmo. jogar Magic pela diversão, né? Eu sempre disse que o Magic é uma coisa que traz prazer pra mim pelo fator social, né? Pelo fator de interagir com outras pessoas. Fiz meus amigos aqui, fiz você de meu amigo Dudinho Uhum, jogando Magic, né? Então, para mim, jogar só sentar no computador e bater cartinha não é interessante pra mim, não. Interessante é conversar, é fazer uma zoeira, é sentar na mesa e falar: e aí, galera, o pai hoje de graça. Vem aí, chegam, venham ver, vamos ver. É fazer esse tipo de zoeira, né? Então, para mim, não tem. Eu não estou jogando Magic, né? Mas porque o fator social não tá mais envolvido, então para mim não é mais atrativo. Então sim. é isso. Mas se fosse para mim jogar hoje, com certeza seria através do Arena. Né? O Arena é uma plataforma completa para todos os tipos de jogadores que queiram estar desfrutando de um bom joguinho aí. Pode baixar o Arena aí, você não vai gastar muito para começar a jogar. Aliás, você não precisa gastar nada, você pode começar do zero. Uhum. É, A minha e conta, assim, eu não posso falar que minha conta é full free to play, porque eu comprei os sleeves do My Little Pony, né, que estavam fazendo na época que era uma ação que a Wizards fez para caridade, que todo o dinheiro arrecadado ia para caridade, né? Então, tipo, eu botei muito mais para ajudar e porque, né, My Little Pony é muito da hora do que, tipo, pra conseguir carta. A minha conta é, tipo, se você for ver, né, em questão de pool, a minha conta é free to play. Então, é bem possível de você jogar assim. A minha pool não é a melhor pool de todas, mas, tipo, tem muita carta muito boa na pool. Então, tipo, se eu for jogar histórico, vai, né, se eu for fazer um deck lá, você vai precisar de coisa de 5 cartas, 6 cartas pra você terminar o deck, e é isso, tá ligado? uhum, então é, comecem a jogar aí através do Magic Arena e daqui a algum tempo, né, que se você se tornar, você quiser jogar formatos eternos e acha que está preparado aí para competir, que não vai perder muito dinheiro aí jogando, né? Vai jogar Magic Online. Magic Online também é uma plataforma interessante, mas o foco dela, infelizmente, é outra coisa, né? Não é trazer novos jogadores. Uhum. Então, segunda pergunta, né, também da Fabrini, é, qual formato seria o mais adequado para começar a jogar? É, a minha opinião, né, eu vou dar uma opinião em relação a todos os formatos, tá? Começando bem em relação a isso, assim. Eu acho que assim, ó, né, vamos colocar que a pergunta é sobre o competitivo, né? Qual formato seria mais adequado para começar o competitivo? Eu aconselho, né, de montar deck, enfim, esse tipo de coisa, o Pauper. Para todo mundo que quer começar a jogar, enfim, fazer esse tipo de coisa, eu sempre estou recomendando o Pauper, porque o Pauper tem uma pool de cartas muito legais, que você consegue fazer decks muito legais, estilos de jogos mais diversos, mais variados. Eu acho extremamente balanceado o formato, então eu sempre estou colocando que é o melhor lugar para você estar começando, né? Então, tipo, aqui em Curitiba a gente tem uma galera de pauper muito, mas muito grande. Então, tipo, já nós só aí aqui em Curitiba já compensa de você jogar esse tipo de coisa. É, o deck que você vai fazer, você vai pagar uns R$ 400 num deck Tier 1 e você vai conseguir jogar tranquilamente numa loja. Até, né, Nacional Pauper, você consegue jogar tipo um Boros Bully hoje, eu acho que vale, questão de uns 450, alguma coisa assim. Então eu acho que é super Uhum. válido, né, com todos os reprints que a gente teve recentemente e tal, você tá investindo num deck Pauper. Na minha opinião, eu acho o melhor formato para você estar começando. O É, Pauper é um formato que os jogos costumam ser bem disputados e só que são jogos pegados e tal, só que as mecânicas do Pauper são simples, né?
você não tem muitas mecânicas Fora formar complicadas em que bando, né? você precisa. Formar banda não é mais válido, Não tá? é As mais cartas válido? de formar bando não é mais válido, não. As cartas com formar bando, o formar bando teve, não sei o que aconteceu lá, mas eu sei que formar bando não joga mais torneio, porque era uma torneio, uma mecânica muito complicada. Mas fora isso, eu acho que o Pauper é um formato excelente de entrada, né? Se você quer. Só que o Pauper não é um formato muito competitivo, né? Não tem torneios grandes, né? Se você quer competir no Pauper, você vai ter que jogar mall, né? Vai jogar mall lá que você vai competir bastante no Pauper. Agora, na questão competitiva, se você quer realmente competir, vai jogar Modern. Eu O acho que é Modern assim, hoje ele é pai. muito difundido no Brasil, né? O Modern é um formato que está disponível, inclusive em Pro Tours, Uhum, né? Já teve até campeonatos mundiais de Modern, né? Worlds. sim. É, o Modern também, todo ano tem 1 ou 2 GPs aqui no Brasil, né? Que agora é o Magic Fest. Todo ano tem 1 ou 2, e nesses Magic Fest que tem, a gente sempre conta com pelo menos um deles Modern, né? Porque o Modern é o formato mais popular no Brasil. E só que o Modern tem as suas desvantagens, né? É um formato caro, né? Que Uhum. você vai gastar em torno aí de uns 3, 4 mil reais para montar um deck, né? Mas assim, Também pai, na minha opinião, é questão de que você entrar no competitivo, eu acho que você não vai direto para um Magic Fest, você não vai, né, direto para um campeonato grande desse nível. Então você começar no FNM, um competitivo, né, eu acho que é super válido. Eu acho que FNM Não, no sim. modo geral, que eu digo, né, mas tipo Ah, um sim. Se campeonato de você tá. lojinha, assim. Agora, tirando o fator competição de lado, que nem eu disse, eu não sou um grande fã de competição, né? Eu sou um grande fã de social e fazer amigos. Eu acho que o Pauper é um formato excelente para você entrar, em que você vai gastar pouco, em que você vai se divertir jogando, e é um formato popular, tá? O Brasil hoje, se não me engano, é o segundo lugar no mundo em que o Pauper é mais popular. Tá? Só perde para Inglaterra, se não me engano, que na Inglaterra teve alguns torneios sancionados enormes lá de Pauper. Agora o Pauper já é um torneio que já é um formato que já é válido, né? Já é um formato legal, porque qualquer loja pode fazer um torneio Pauper, né? Ele é Que antes não recente, podia. né, pai? Isso em relação É a um isso, formato assim, recente, que, né? tipo, ele Ele foi foi recentemente. Ele foi sancionado Sancionado muito, recentemente. muito pouco tempo. Então, tipo, já é um formato que a galera jogava em lojinha fazia muito tempo, né? Que colocava como Legacy lá e pau no porco e jogava mesmo, foda-se. Mas é um formato que foi sancionado pela Wizards faz muito pouco tempo. Então, eu acho que existe a possibilidade sim de a gente ter um campeonato grande de E, Pauper. e modéstia à parte, se você está em Curitiba, né? Se você está jogando em Curitiba, comece jogando Pauper, Colhe porque com nós. a galera do Pauper, eu gosto de todo mundo aqui no Magic, mas para mim a galera do Pauper é a mais gente fina, assim, em questão de trazer novos jogadores, Com tá? Eles são certeza. muito receptivos, muito hospitaleiros, tá? A maioria deles são meus amigos de verdade, porque são ótimas pessoas, assim, são pessoas que eu gosto de estar convivendo, tá sempre ao meu lado, porque são pessoas que tratam bem outras pessoas, né? Temos Então, jogadores muito bons, né, aqui em Curitiba. Tem o também, Paulo, tem o também, também, Rubens, sim, né? sim, Então sim. tem pessoas muito boas que você vai estar jogando no formato aqui. Exatamente, exatamente. Eu acho que, né, em relação ao Pauper, é, eu acho que é a melhor entrada para você estar fazendo o teu primeiro deck, né, em nível competitivo. O Standard eu não aconselho, porque você vai estar perdendo muita carta, então você vai gastar dinheiro, né, dependendo da rotação que você vai estar jogando, né, tipo, eu comecei no Standard, num Standard que tinha cheque e choque, né, que foi o Standard de Return to Ravnica, Teros, teve Innistrad, enfim, esse tipo de coisa. Então a gente tinha um, um standard muito caro, tá? Assim, muito, muito, muito caro. Eu não posso reclamar porque essas cartas hoje jogam nos meus decks Modern, Pioneer, enfim, esse tipo de coisa, né? É uma coisa que foi um investimento para mim na época, com certeza.
Mas eu não aconselho você jogar o Standard, porque o Standard é uma coisa que você vai fazer um deck, você vai se apegar àquele deck, principalmente se você é um novato, né, um iniciante aí no hobby, e você vai perder todas essas cartas e vai ser bem complicado, assim, Bem porque rápido, bem rápido. É. ainda mais assim, tipo, a gente acabou de ter rotação, então, tipo, o momento certo de entrar no Standard é agora, mas mesmo assim eu não aconselho. É, sim, sim. O Standard eu acho complicado de você realmente estar começando pelo Standard, né? Apesar de que a Wizards costuma vender que o Standard é o formato mais popular, né? O Standard é um formato que é complicado de você estar comprando muita carta estando aqui no Brasil, né? Sim, Se a gente tivesse nos Estados Unidos, eu acho que com certeza o Standard seria o melhor formato, porque você vai aprender a jogar Magic a nível muito bom jogando o Standard, tá? Mas o problema do Standard é adquirir cartas e daqui 3 meses ter que comprar mais cartas. Um outro deck, outro deck, outro deck, porque é, o seu deck já vai estar obsoleto. e Né? além de Isso é um que fator que é depende muito, complicado. muito da região que você tá jogando, né, pai? Tipo, aqui mesmo aqui em Curitiba, a gente tem pouquíssimos jogadores de Standard, tipo, então, não é um Modern que você tem, tipo, nossa, um monte de jogadores, não é um Pauper que você tem um monte de jogador. Você tem um Standard que tem pouquíssimas pessoas comparado a outros formatos, assim. Então isso também é uma coisa que é muito de se colocar na balança, porque quanto mais gente joga o teu formato, mais pessoa vai estar para te ajudar, né? Mais chance de É. você vai ter de cair num grupinho ali que vai estar puta te apoiando, te ajudando em relação a esse tipo de coisa. Em resumo, minha querida e linda amiga Fabrini, cola com o pai aqui no pau, porque a gente vai jogar e vai se divertir bastante. É. Já o Pioneer é um outro formato que eu também aconselho bastante. É um formato que é recente na Wizards. É um formato que tem um meta muito bom, na minha opinião, que você consegue jogar com muita coisa muito legal. O Uro estragou um pouco o meta, né, obviamente, do Pioneer, mas ainda continua sendo um formato massa. É, a diferença, eu acho que é, apenas, sei lá, é, Eu acho assim, ó, o Pioneer começa com o pai, então, então tem que ser bem bom, legal, né? eu curto. Tem que ser bom, tem que Eu ser acho bom. que é o formato dos Brewler, assim, na minha opinião, o formato dos Brewler é o Pioneer, porque, tipo, a gente tem uma pool de carta muito grande e a gente tem opções muito fortes de estar jogando com os decks que vão estar batendo de frente mesmo com os decks tier 0, assim, e é um formato bem bacana. O Pioneer também é um formato interessante para você entrar, tá? Eu Eu acho que esse acredito seria o top que ele 2 pra mim. ele é um formato simples também, tá? Não é muito complicado, mas também você vai gastar um bom dinheiro para estar entrando nele, Sim, tá? sim. Em torno aí de uns R$ 2.000 para montar um deck. Mas no quesito aceitação e popularidade, aqui em Curitiba ele não é tão popular, né? Pode ser aí que na sua cidade aí ele seja mais popular, as pessoas joguem mais. Mas aqui em Curitiba ele não é tão popular. Então, talvez não seja um formato aí que você possa estar jogando facilmente na sua cidade, né? Eu acho que é uma coisa Então, muito né, um formato muito recente que ele foi criado faz muito pouco tempo. É diferente do Pauper, que por mais que ele tenha sido sancionado recentemente, as pessoas já jogavam o formato, né? Então, tipo, eu sou um super entusiasta. Eu fui uma pessoa que começou o Pioneer, eu tava tipo, galera, lista, porra, vamos fazer, não sei o que, né? Na época, até na Bons Ventos, a gente basicamente só falava disso. uhum. Então, tipo, eu tentei tipo, fomentar demais o cenário porque eu acho um formato incrível, assim, e é isso. É, Modern, se você é iniciante e quer começar a jogar com torneio de lojinha, não aconselho. Mas caso você queira, né, tipo, você já tem uma experiência e tudo mais no jogo, estudou bastante o Magic, principalmente em relação a isso, o que que é uma carta boa, o que que é uma carta ruim e tudo mais, eu acho o formato melhor de você jogar no Magic é o Modern, porque a Hum. gente tem um meta que ele não muda muita coisa, né? A gente tem decks assim que jogavam há 5 anos atrás, pararam de jogar de 5 anos atrás, que estão voltando a jogar agora. A gente tem, por exemplo, o Grixis Control, que vem numa crescente muito grande, por exemplo, que, né, jogador de Modern normalmente guarda pool, né? Então, tipo, eu sou uma pessoa que guarda pool.
eu tenho a pool no Grix montada. Aí agora tá jogando porque veio tipo umas, sei lá, eu acho que umas duas cartas, né? 8 cartas que eu teria que comprar pra jogar com o deck. Então, tipo, já é uma coisa que já me interessa por causa disso, assim, é uma coisa que o meta não muda muito, por mais que mude, vai mudar coisa de 1 ou 2 cartas de uma lista que você já tinha 2 anos atrás. Então, eu acho um formato muito bom de se investir no Magic para você ter uma pool de cartas no Modern. Eu acho que é o melhor formato em relação a isso. O Legacy, Eu discordo, eu discordo. Eu acredito que o Modern é um formato que, apesar de ser bem competitivo, aí algumas pessoas têm medo e realmente elas estão certas de estar entrando nisso aí, porque pessoas competitivas, tem algumas pessoas bem babacas aí, mas se você encontrar uma galera legal aí, uma galera que te receba bem, eu acho que o Modern é um formato muito bom para você aprender a jogar, porque por ser um formato mais rápido, um formato de atrito, pode ser interessante isso para você aprender a jogar, aprender a mecânica de atacar e defender e bloquear, para você ter a mecânica lá de pô, eu vou tentar matar o cara, mas eu posso morrer no na volta. backswing, né? Aham. Exato. É um formato que para você jogar no atrito ali é uma coisa que pode ser muito interessante para você aprender, tá? Eu acho que o E nível. por ser também um formato bem rápido, eu acho que é um formato interessante para você começar a jogar. É um formato popular, né? Digamos isso, deixemos claro isso. E, porém, tem lá o inconveniente, né? De o É, deck custar um pouco caro. sim, Mas, com certeza. novamente, o pai é proficiente no formato aí. Se caso a gente venha se encontrar aí no ano que vem nas lojinhas aí, se queira estar jogando Modern aí, venha falar com o pai aqui, que manda uma mensagem pro pai no Facebook, no Instagram, para nós aqui do Bons Ventos mesmo, tá? O pai vai estar ajudando vocês aqui nos formatos que eu conheço, né? Que eu posso ajudar vocês, que é no Modern, no Pauper, que trazer novas pessoas aí para o nosso meio é sempre, eu gosto muito, tá? Gosto muito de Uhum. tá sempre trazendo novas pessoas e fazendo novos amigos, né? É. Porque esse é o que importa nessa vida, né? O São Modern, pessoas que a gente conhece. o Modern eu acho que, tipo, é questão de que, óbvio que você vai investir muito no começo, porque principalmente você vai ter que ter uma base de land muito boa. E quando você constrói essa base de land, você já tá com o meio do caminho andado com qualquer deck que você queira montar. Então, se você já tem todas as fetches, se você já tem todas as shocks, se você já tem, né, tipo, algumas lands que são, né, diferentes que jogam em mais de um deck, você vai ter uma pool para você montar um deck. é, Você vai ter um início, né? Vai ter um início de uma pool bem boa para começar a montar qualquer tipo de deck. Então, na minha opinião, eu acho uma coisa bem válida, assim, o Modern. O Legacy eu não Uhum. recomendo de jeito nenhum. Tipo, é um formato muito legal, eu gosto muito de jogar Legacy e tal, mas é um formato muito caro. Por mais que você tenha grana, eu acho que tipo, você vai só jogar dinheiro fora no início do Legacy, caso você não jogue, caso você não tenha pessoas que tenham, tipo, decks para você testar e tudo mais. Eu acho que, tipo, meta é uma coisa que é, é muito balanceada no Legacy e você vai ter decks que são muito ruins contra tal coisa, decks que são muito bons contra tal coisa, você vai acabar montando um deck, pode ser que você se arrependa e né, você vai ter que gastar mais um Uno num outro deck. Então eu não aconselho jogar Legacy tipo, para nenhum iniciante, mesmo que você tenha muita grana, o Legacy não é o teu lugar. O Modern pode ser, se você tiver muita grana e você quer jogar um formato competitivo, o Modern pode ser o formato que você queira jogar, mas o Legacy não. Concordo plenamente. Concordo plenamente. O Legacy é um formato mais old school, né? Muita carta, a pool é muito grande. É um formato complicado de se jogar, tá? É um formato que cada mínima jogada que você faz ali, você pode perder o jogo na hora, né? Uhum. Então, é um formato complicado. Eu adoro o formato. Eu acho o formato mais divertido. Inclusive, o pai vai montar um Legacy ainda para jogar. Mas não é um formato para você iniciar jogando, tá? É um formato aí para depois que você tiver uma certa experiência aí, jogando ou Modern ou Pauper aí, como eu aconselhei, depois você pode pensar em jogar, tá? Inicialmente, sem nem pensar. Tá. É,
Eu acho que talvez vamos para a última pergunta. Eu acho que, né, a gente tem tentado manter 1 hora de episódio e já passou de 1 hora de episódio de bruto aqui, então vamos para a última pergunta. A gente tem várias outras perguntas, lembrando que você pode mandar mais pergunta pra gente, seja onde for, nosso Twitter, que é BonzonetosMTG, nosso Instagram, que é BonzonetosMTG, qualquer lugar que você queira mandar, você pode estar mandando essas perguntas pra gente. A gente vai fazer outros episódios. Esse é só o primeiro, é um formato novo pra gente. A gente também não sabe como fazer o formato, né, e tudo mais. A gente até tava conversando, o pai chegou pra mim e falou: "E aí, como é que a gente vai fazer?" Eu falei: "Não sei, mano, a gente nunca fez", tá ligado? É, Então, tentativa e erro, né? então a gente já tá passando de 1 hora, eu vou fazer a última pergunta e tal, e a gente guarda o resto das nossas perguntas que a gente tem acumulado para um próximo episódio. É, também uma outra pergunta da minha prima aqui, né? Como é que é o É, nome da sua prima? é Bruna. Bruna. Uhum. Um abraço pra Bruna aí que tá acompanhando a gente. Vamos ajudá-la aí da melhor maneira que a gente puder, né? Cara, eu vou selecionar uma carta, uma pergunta aqui que eu acho que ela é bem válida em relação a a iniciante, tipo, real, assim, né, dependendo do teu nível, assim, ainda assim você continua tendo certas dúvidas em relação a isso. Obviamente você erra muito em relação a esse tipo de, né, esse tipo de pergunta que você tem que fazer para você mesmo durante uma matchup, só que eu acho muito válido, então eu quero finalizar com chave de ouro com essa pergunta que eu acho que é a melhor pergunta que a gente poderia ter, assim, né, para tipo, ajudar as pessoas. Que é a questão de, tipo, quando você tem que manter a carta na sua mão e quando você tem que usar, seja um removal, seja uma criatura, seja um terreno, enfim, esse tipo de coisa, tá? É, eu... Eu acho que, primeiramente, você tem que ter um plano de jogo. Com qual deck você está jogando, qual deck você está enfrentando e como você faz para ganhar do deck com o deck que você está jogando contra o deck que você está Uhum, enfrentando. com certeza. Então você tem que fazer uma análise das cartas mais fortes, né, da tua estratégia principal. Você tem que fazer talvez um plano B, né? Tem que ter talvez um segundo meio de você ganhar. E tudo isso tem que ser pensado, né? Pensando em competitivo, né? Pensando em competir em alto nível. Tudo isso tem que ser pensado previamente, se possível, né? Quando você analisa o deck que está enfrentando, tudo mais. E depois você tem uma ideia, né? Tem uma experiência. Você fala, ó, eu preciso dessa carta e dessa carta para ganhar esse jogo. Então, e então, vamos lá. Se eu tenho removal lá, uma carta que nem se falou aí para remover uma permanente do campo. Qual é a maneira certa? Quando que é o momento de jogar essa carta? É, você analisa, você pensa lá por exemplo, nas criaturas mais fortes que seu oponente tem. Né? Uhum, Então, se seu oponente tem criaturas lá que podem realmente estar ganhando o jogo de você muito rápido, né, em que ele possa estar criando uma certa vantagem, né, quanto a você, então você pode jogar o quanto antes isso. Né? uhum, Não tem o porquê de você segurar. Agora, caso você esteja jogando em uma outra estratégia, né, em que você possa estar tomando algum dano, né, você tem que pensar sempre que vida é um recurso no jogo também, né? com certeza. Então, Eu acho que depende muito do deck que você está jogando e do deck que você está enfrentando, como o pai falou, né? Então, assim, exato. por exemplo, eu sou muito a favor, por exemplo, por exemplo, uma matchup de Burning, né? Que é um agro. Se o cara pega e desce um Goblin Guide, você deixa o cara atacar pra trigar o efeito, pra você ver se, né, se coloca uma land em campo e você já mata, porque você tem que, tipo, conseguir já lidar com as criaturas. Ainda mais porque, né, você tem criaturas, por exemplo, como a Swift Spear, então, né, cartas que crescem muito com o número de cartas que você está usando. Então, né, se o cara te atacou com uma Swift Spear, jogou um Lava Dart, sacrificou uma land, deu flashback, não sei o que e tudo mais, esse é o momento de você estar usando, que é você já vai estar tirando o recurso do teu oponente para um próximo prowess que o cara vai estar, né, vai estar fazendo.
Lembrando que, né, o Burn tem muitos recursos de dar dano na cara, então você mitigar esses danos que você toma de criaturas é muito importante, né? Então, isso é um exemplo. Já se você tá jogando, por exemplo, se você tá jogando de control, né? Muitas das matchups que você vai ter, você consegue segurar o jogo até um momento em que você vai ter mana suficiente para você ter uma cólera ou um counter, tá ligado? Então, esse momento é um momento muito bom de você estar segurando os removal de criatura, né? Spot removal, né? Os removal Exato. pra matar uma criatura só. O cara vai estar, sei lá, vai jogar um bichinho, sei lá, 2-2. Depois vai jogar um bichinho 4-4, não sei o que e tudo mais. Você consegue lidar, né? Aguentar um pouco de porrada, tomar um pouco de dano, até você ter as manas suficientes para você ter, né, essa cólera junto com um counter de uma possível criatura que você vai estar fazendo, ou, né, é, control, se você está jogando contra um deck de criatura que, né, mexe com estratégia de dar muito dano massivo num momento só, esse teu oponente provavelmente vai estar jogando com carta que vai proteger o bicho, então você tem que jogar com um back, né? Então você vai ter que jogar provavelmente um spot removal junto com um counter ou com outro spot removal também. Então esse tipo de coisa eu acho que depende bastante em relação ao removal, né? Eu sou É, muito de segurar ao máximo os meus removals, assim, sabe? Depende muito da matchup, obviamente, né? Tipo, se eu tô jogando contra um burn, eu não posso segurar o máximo porque o cara pode cagar 2 raios seguidos, eu tomar 6 de dano, né? E perder a match. Então, o principal conselho que o pai dá sobre isso aí é, primeiro, analise, né, a sua matchup, analise como você pode ganhar aquele jogo. eu E acho segunda que. coisa, se você está para trás, se você está perdendo, analise como você não pode, como você pode não perder esse jogo, Aham. né? Então, é um Magic, infelizmente, é um jogo que ele tem muitas linhas, muitas estratégias, é muito complexo, né? Então, dizer para você, você deve segurar, você deve guardar as cartas, é É complicado você complicado, dizer isso, complicado. né? Então, primeiro, o Magic é um jogo muito dinâmico, né? Tem muitas linhas. Então, primeiro, pense em como você pode ganhar aquele jogo, ou se você tá perdendo, se você vê que tá para trás ali, que você pode perder, pense em como você pode não perder aquele jogo, E é né? muito importante, né, pai? Principalmente cartas que trazem vantagem pro teu oponente, você tirar elas o mais rápido possível. Né? Então, Sim. seja uma carta que vai ter uma compra, né? Dando um exemplo, por exemplo, do Tron no Pauper, por exemplo. Você tem cartas como Augur of Bolas, enfim, essas cartas que você vai estar brincando ela, você vai estar pegando mais recurso para você ter e você o teu oponente nunca ficar na tua frente, né? Então, o Uhum. quanto antes você fazer esse tipo de coisa é bom nesse tipo de matchup. Então, depende muito. Eu acho que em relação a isso, o pai, eu acho que, né, já colocou muito bem essa parte de spot removal, que você precisa conhecer muito bem o teu deck e o deck do teu oponente. Você tem que estudar Magic para você saber o momento exato, né? Exato não, né? Mas tipo, o momento melhor, entre aspas, para você estar jogando esse removal. Se você está jogando, por exemplo, com um deck de combo, né? E principalmente com decks de combo straightforward, como o próprio Valakut no Modern, você quer cagar todas as suas cartas o mais rápido possível para você estar conseguindo fazer o combo o mais rápido possível. Obviamente, né, contra um control você não vai fazer esse tipo de coisa, porque você não vai, tipo, ter só um jeito de ganhar lá com Escape Shift, não pegar um Field of the Dead ou alguma coisa assim, e tomar um counter no Escape Shift e daí você nunca mais volta pro game. Né? Então, esses tipos de estratégias straightforward, como o Valakut, é questão de rampar, é questão de fazer tudo o que você consegue numa janela, né, de tempo que você vai conseguir maximizar os teus recursos, né? Então, tipo, a gente até tem uma discussão muito grande em relação a isso no time, se o Valakut é um negócio que é massa de recursos ou se é combo, né? O Valakut. Então, tipo, é, o Valakut é um deck que, cara, se você tem certas cartas no seu campo, se você comprar uma land, você já pode ganhar o jogo com essa land.
né? Então, tipo, eu acho que se você não tá jogando principalmente contra um control, a estratégia ela é muito fixa, é você conseguir fazer o máximo de carta possível, rampar o máximo possível e tudo mais, né? Deixar o jogo prontinho ali pra no final você conseguir ganhar o jogo. Estratégias de combo, como por exemplo, Storm, por exemplo, né? O Storm ele tem várias matchups que são muito difíceis, né? Como Death and Taxes, enfim, esse tipo de coisa, que vão estar te atrasando para fazer certas coisas que, cara, é muito complicado. Então você tem que achar um momento de jogo que você vai ter que ter uma janela para você usar todos os recursos que você tem para você ganhar nesse turno, né? Se você estiver jogando contra um deck de bichinhos, fazer o combo o mais rápido possível. Então, você não vai segurar o teu combo se você estiver jogando contra um burn, porque você sabe que você vai tomar muito dano e uma hora você vai morrer e você vai estar morto com o combo na mão. Né? Então, esse tipo de deck que você vai estar jogando, você vai ter uma estratégia mais straightforward, né? Como eu falei, que é de tentar combar o mais rápido possível. Então, em relação a esse tipo de coisa, eu acho que o combo é um pouco disso. Tem alguma coisa para acrescentar, pai? Não, não, perfeito. Falou tudo, meu filho. Eu acho que é exatamente isso. Pensar aí no deck que você está jogando, no deck que você. Como você pode ganhar aquele jogo. Não tem muito que ser acrescentado, não. Lógico, isso não é questão que você vai pegar do dia para noite, né? Jamais, A jamais. Bruna, a Bruna provavelmente aí é uma jogadora iniciante aí, né? Que tá jogando aí com o Dudinho. Eu acho que é uma coisa assim que você vai aprender a jogar com o tempo, com certeza você vai melhorar e você vai ver isso. E você vai ficar orgulhosa de você mesmo por estar melhorando o seu jogo, né? Uhum. E você. E com o tempo você vai lembrar desse podcast aqui, lembrar de nós e vai falar: olha, é verdade, quando a gente aprende Eu e tal, a devo uma gente. cerveja pro Dudim e pro pai. Vai lembrar, vai falar assim. Com certeza, com certeza. E eu acho que, assim, dos três, né, arquétipos mais conhecidos, eu acho que o pai tem muito mais propriedade para falar disso, quando segurar ou não um counter, pai. Eu acho que, né, no aspecto do control, você tem muito mais experiência, tem muito mais um know-how, né, do que eu jogando de control, então quero que você fale em relação a ele. Lembra daquela regra que eu falei lá, como ganhar o jogo? E como não perder o jogo? Então, no controle é ao contrário. Primeira coisa que eu vou pensar é, como eu não perco esse jogo? Você não quer ganhar o jogo no começo. Então, como é que eu não vou perder esse jogo? Então, você vai fazer o caminho inverso. Então, counters geralmente são jogados nesse tipo de deck, né? Decks que não querem ganhar o jogo no começo, né? Lógico, counters são jogados em outros decks, óbvio que sim, outras estratégias. Mas no control em específico, você não quer ganhar o jogo, a não ser que você tenha uma abertura para isso, lógico, né? Se você pode terminar o jogo quanto antes, por que não? Mas sei lá, na grande maioria dos casos, você tem que ter a prioridade em como não perder aquele jogo. Então, como é que eu não perco esse jogo? Essa carta aqui vai me prejudicar muito. Daqui 2 turnos eu posso perder por causa dela. Então, agora é a hora de jogar o counter nela. É Né, tipo se eu um puder. remand no Search of Tomorrow que foi suspenso, né? Você tem que pensar o Exato. que o cara gastou de recurso. Tempo é recurso, Exato. né? Então, Exato. esse tipo de coisa é bem legal de você estar pensando nesse tipo de coisa. Eu sou apaixonado por Remand. Eu acho um dos melhores counters já printados na história. Eu amo Remand de uma forma incrível, assim. É, então, como o pai falou, né? É questão de você jogar com o deck e saber os momentos certos com tentativa e erro. Né? E uma outra coisa também, né? Que como esse episódio é mais voltado para pessoal que é mais iniciante, enfim, esse tipo de coisa, já deixo já uma coisa bem fixa para todos vocês. Você não melhora o jogo sozinho. Tipo, por mais que você vá melhorar jogando o campeonato, jogando na lojinha e tudo mais, a tua melhora ela é muito pequena comparado a pessoas que leem artigos, por exemplo, que veem outras pessoas jogarem, né? Eu fui uma pessoa que eu aprendi a jogar Magic vendo os outros jogarem. Eu não aprendi Magic sozinho.
Eu Uhum. sabia estratégias, né? Sabia como as regras do jogo, enfim, esse tipo de coisa. Mas quando eu realmente parei para prestar atenção, comecei a seguir canais no YouTube, de gameplay, né? Principalmente aí e tudo mais, foi que a minha gameplay começou a ser mais elevada. O meu jogo começou a ser muito mais elevado vendo pessoas jogando, né? Então a gente tem pessoas muito boas no cenário que tem canais ótimos no YouTube. Né? Então, por exemplo, temos Aham. Gabriel Nassif, que tem um canal dele, a gente tem Channel Fireball, que tem um monte de monstro lá fazendo as gameplays comentadas também. É, o Star City, que eu super aconselho também, que é o que eu acho que o Star City é um negócio que ele tanto abrange pessoas que são tipo muito, mas muito pica no jogo e também abrange o pessoal casual, porque às vezes tem um deck que é bizarro que, porra, eu sou uma pessoa que amo ver deck bizarro jogar, tá ligado? Então, tipo, é, é legal você estar vendo, né, esses jogos. Eu aconselho muito para as pessoas que vejam o versus da Star City, né? Se o teu inglês não é muito bom, aí fica meio pegado, né? Que daí, tipo, eles comentam muito as jogadas durante a partida. Mas eu acho que, tipo, pro Magic brasileiro, a gente tem algumas pessoas que fazem conteúdo muito bom, como o próprio Sanduíche, né? Como o Orelha também, né? O Orelha já participou do podcast também. Ele tem um canal no YouTube que é o Bruno Years, que também te ensina muito a jogar de Valakut, né? O canal dele é muito específico pro Valakut, porque ele é um apaixonado por Valakut, mas você tem esse tipo de coisa disponível para você, né? Todo o pessoal que é da liga também é super, tipo, bom pra estar te ajudando. O problema da liga é que é muito focado em standard, né? Então esse pessoal é muito relacionado, assim, tipo, tá jogando arena, enfim, esse tipo de coisa. Às vezes não vai estar ajudando, principalmente as pessoas que vão estar seguindo o nosso conselho de começar em formatos eternos, enfim, esse tipo de coisa, porque eles não têm costume de jogar outros formatos. Mas né, a gente tem aí o Capa Rosa, a gente tem várias celebridades do Magic, né? Que jogam aí, que fazem um conteúdo bem bacana, que é super legal. Batutinha também é uma pessoa que eu super aconselho que as pessoas, né, que principalmente amantes de Pioneer, vejam o canal do Batutinha. Então eu acho bem bacana assim em relação a isso, que a gente tem um conteúdo legal brasileiro, mas o conteúdo de fora, querendo ou não, um conteúdo excepcional, assim. Né? A gente tem monstros do Magic que fazem conteúdo em inglês e a gente tem que, com certeza, sucumbir a esse tipo de coisa, né? Tipo, mesmo o PV, né? O PV, todo o conteúdo que o PV gera em relação à escola de Magic que ele participa, né? Do curso de Magic que ele dá e tudo mais, é tudo em inglês. Então, o conteúdo de Magic em inglês é muito, muito melhor do que o conteúdo de Magic em português, infelizmente, mas né, a gente sabe que o inglês é a língua mais falada, então a gente traz experiências de pessoas do mundo inteiro que jogam o jogo. E, né, querendo ou não, os Estados Unidos é o maior potencial do Magic. Né? Você tem a maioria dos top 8 que a gente vê de campeonatos grandes são de pessoas que são lá dos Estados Unidos, né? Tipo o Alton, o, o A Auto é inglesa. não, mas conteúdo em inglês que eu digo, tipo. Estados Unidos eu falei, tipo, na bobeira, na real, né? Mas, tipo, Ah, sim. conteúdo em inglês que você consegue é muito forte por causa desse tipo de coisa, assim. Porque a gente Ah, tem sim, várias, sim, sim, sim. várias celebridades que são nativos de países de língua inglesa que vão estar fazendo esse conteúdo. Né? O Nassif, como eu falei, o cara que joga só de Mono Red, que eu esqueci o nome deles. O, O teu pai é péssimo com nomes, filho. eu acho que é Depois de. Stanfield, eu esqueci o nome dele, na real. Enfim, né, a gente tem várias pessoas assim, e o meu conselho final para todo mundo que tá vendo esse podcast é acompanhar essas pessoas que com certeza jogam melhor que você, porque né, elas têm resultado e estão há anos no Magic e elas com certeza têm muito a agregar na vivência de Magic todos nós. Né? Então, o meu conselho é você seguir no YouTube, ver live na Twitch e tal, dessa galera assim
que vai estar te ajudando bastante. É importante que você veja uma pessoa que é mais focada no formato que você jogue, né? Então, por exemplo, se você for jogar Modern, o Nassif é uma boa ideia, o Rayduke é uma boa ideia, né? Então, esse tipo de coisa. Se você é um jogador de Legacy, o Rayduke é uma boa ideia, né? Se você é um jogador de Standard, daí você pega, tipo, a lista do top 8 do Pro Tour e você tem conteúdo infinito, né? Então, em relação a esse tipo Ah, de sim. coisa, eu acho bem legal, assim, que as pessoas tenham esse costume. Assim que elas entrem no Magic, elas pegarem esse costume, eu acho que é a parte mais importante, assim, para a evolução não ser tão, né, pequena, assim, ser quase estagnada e ser um exponencial gigantesca, porque você vai estar em contato com pessoas que são monstros no hobby. E ouça um podcast Bons Ventos. E ouça um É a melhor podcast Bons maneira de Ventos. você se informar aí. Você quer tá ingressando no Magic, ou você quer estar ingressando no competitivo, ou você é competitivo pra caralho, quer jogar pra que só a porra. Então, ouça o podcast Bons Ventos, que apesar de ser mais voltado para competitivo desde o início lá, a gente agora tá sempre aí inovando aí, estamos trazendo aí, respondendo perguntas aí de pessoas que querem estar ingressando no Magic agora, né? Então. Uhum. A gente está sempre aí procurando fazer o melhor para vocês, né? E Que é lembrando por isso que que a gente faz isso aqui. esse quadro não é exclusivo para pessoas que são iniciantes, tá? Se você quer Não, não, mandar de maneira qualquer alguma. pergunta em relação a tipo, Dudinho e pai, cara, tem essa lista. Por que que essa lista é forte? Você, mesmo que jogue há muito tempo, não conseguiu entender, manda pra gente que a gente vai, tipo, sentar antes, conversar sobre isso, depois vai colocar num dos Bons Ventos Responde, enfim, e a gente, né, nosso compromisso com o conteúdo da Bons Ventos é muito grande, né, pai? Então, eu acho Sim, legal essa interação que a gente está começando a ter, assim, com o nosso público. é assim. E eu acho que a minha parte é isso daí. Eu quero estar agradecendo aí por poder tá fazendo isso daí com você, meu amigo Dudinho, porque eu gosto muito de fazer isso, né? Como vocês sabem, a galera sabe aí, como eu já falei, inclusive hoje, né? Para mim, tá atraindo novos jogadores, tá fazendo novos amigos é sempre muito interessante. Tá? Eu gosto muito disso, é por isso que eu jogo Magic, né? Então, novamente, eu queria convidar todos vocês aí. O pai tá fazendo um torneio, tá organizando um torneio totalmente online, tá? Em que a gente vai arrecadar uns fundos aí para ajudar os nossos amigos que estão passando por dificuldade, né? Em específico a taverna. Pretendemos fazer outros torneios, né? O torneio vai ser no formato Pauper e a princípio está marcado para dia 21 de novembro. E aí Tá? também terá a narração da Bons Ventos também, né, pai? Também vai ter participação. A Bons Ventos vai estar narrando isso daí. O Dudinho vai ser o nosso narrador, o pai vai ser comentador e juiz. O pai é multiuso, né? Então, multitask. Conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E se marcar, se der bobeira, eu vou jogar isso daí também. Vai, E eu queria estar dizendo também que a cada 10 inscritos, o pai vai estar colocando uma inscrição do bolso dele, tá? Para engordar a nossa prize pool aí. Toda a nossa prize pool vai ser revertida 100% em créditos na taverna, tá? Então, não tem porquê de você não jogar e não estar se divertindo aí com a gente, né? E ajudando os nossos amigos aí que precisam de nós. cara, Belezinha? quem que não tá com saudade de encostar nas cartinhas, né, pai? Tira a Pô, poeira com do deck certeza. aí e vamos jogar, mano. Vamos jogar, porra, não seja assim. Vamos lá, vamos jogar, Lembrando porque que o crédito na taverna você pode reverter ele em álcool, né? Você pode comprar cerveja. Então é legal, é maneiro. Eu super aconselho aí. sim, sim, sim. E o pai queria deixar uma última mensagem aí, né? Uma mensagem aí falando aí em fazer novos amigos, né? Uma música que o pai gosta muito, do Led Zeppelin, né? Que é a banda predileta do pai. É, que diz assim: I had a friend, she once told me, without friends we were nothing. Ou seja, eu tive uma amiga que uma vez me disse que sem amigos não somos nada, né? Então, divirtam-se aí, crianças, não prejudiquem uns aos outros e acreditem no rock and roll, que é a única religião que não vai nunca te decepcionar. Um beijo do pai
Dizer que foi um prazer e cuidem-se, crianças, não saiam de casa. Isso aí. Galera, queria agradecer a todo mundo que colou na live de hoje, né? Que teve uma participação bem legal no chat de novo aí, bem bacana. Tivemos uma média de espectadores bem legal também. Então, eu queria agradecer todo mundo que participou, que viu, enfim, e tudo mais. Lembrando que também queremos mais perguntas de vocês, então por favor, nos mandem mais perguntas, que a gente vai fazer mais episódios. Não vai ser o próximo, porque a gente quer, né, mesclar esses episódios aí, talvez uma vez por mês ou alguma coisa assim. Mas a gente vai fazer outros episódios, né, de pergunte a bons ventos. E a gente vai é, sempre, né, com o objetivo aí de estar ajudando o hobby, estar ajudando pessoas no hobby. É, quer conversar comigo, quer conversar com o pai, nossos arrobas estão aqui, mas a gente também tem o arroba BonsVentosMTG no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, e você pode estar falando com a gente, né? Em qualquer uma dessas redes aí, é, a qualquer momento do seu dia, a gente vai estar respondendo aí. Então, queria agradecer, pai, queria mandar um beijo para você. Beijão do pai. Queria mandar um beijo para todos vocês e até semana que vem.